Olá, nós somos o grupo 10 e vamos falar sobre os agentes complexantes em produtos de limpeza. Em nossa apresentação, nós vamos focar na classe dos quelantes. Os quelantes são compostos químicos com pares de elétrons disponíveis que podem complexar íons metálicos de modo que um complexo solúvel em água mais estável seja formado. De forma geral, a quelação é a formação de duas ou mais ligações coordenadas diferentes, que estão presentes entre um ligante polidentado e um único átomo central. Consequentemente, os agentes quelantes podem formar duas ou até mais ligações coordenadas com um íon metálico. Como primeiro exemplo, podemos mencionar o monóxido de carbono, que é um reagente de complexação mais forte do que a amônia, uma vez que o CO é um bom doador sigma e um aceitador π. Dessa forma, existe uma ligação por trás em complexos de CO, que são uma doação de elétrons do orbital D preenchidos de metais para um orbital molecular π de CO. De forma geral, os quelantes são muito eficazes no tratamento de envenenamento por metais, pois a capacidade de formar um complexo solúvel torna possível a remoção de material não desejado, como, por exemplo, de metais pesados. Quanto mais estável o anel formado, mais favorável a quelação e maior o poder quelante do composto. Também é importante mencionar que as propriedades do biometálico são relevantes para a formação do quelato. Os principais fatores determinantes são o estado de oxidação e o número de orbitais ligantes disponíveis para a quelação. Para ocorrer o efeito quelato, os grupos funcionais devem estar localizados de modo que permita a formação de um anel com um metal. Os grupos doadores de elétrons podem ser, por exemplo, carboxilos, aminas, tióis e fosfatos. Nesse exemplo, pode ser visto que na equação 1, o ligante bidentado formou um complexo de quelato usando um íon de cobre. Consequentemente, rezou na formação de um anel de 5 membros, e a seguir, na equação 2, na qual os dois ligantes de metilamina monodentados, que têm poderes de doação semelhantes, terão formado o complexo. Como foi comentado anteriormente, o processo no qual um agente quelante é usado para desintoxicar os agentes metálicos venenosos, convertendo-os em uma forma inerte, é chamado de terapia quelante. Portanto, eles são muito eficazes no tratamento de envenenamento por metais e de águas contaminadas, mas esses agentes quelantes também podem ter alguns efeitos prejudiciais em certos casos. Se o EDTA, que é um agente bastante utilizado mundialmente, for disódico ao invés de EDTA de cálcio, podem causar fatalidade devido à hipercalcemia. Para o nosso estudo de caso, nós vamos focar na aplicação dos quelantes para produtos de limpeza. A maioria da população mundial vive em áreas de água dura, que é a água na qual atravessou certo tipo de minerais, como o calcário. Assim, a água acumula depósitos de cálcio, magnésio, carbonato de cálcio, bicarbonato de cálcio e os carbonatos de cálcio e magnésio, à medida que passa por esses minerais. A água mole, por outro lado, geralmente atravessa rocha ígnea ou arenito, e não contém tanto cálcio e magnésio. O problema surge quando o sabão ou detergente reage com os sais de cálcio e magnésio. O sabão forma uma espuma, que é insolúvel em água. Do outro lado, os detergentes não formam uma espuma, mas os sais de cálcio e magnésio ainda reagem com o detergente. Essas reações significam que há menos sabão ou detergente disponível para a limpeza. É por essa razão que as pessoas em áreas de água dura geralmente têm que utilizar mais sabão e detergente do que as pessoas em áreas de água mole. Os fabricantes dos produtos de limpeza estão obviamente cientes disso e usam uma série de técnicas para melhorar o desempenho de sabão e detergentes nessas áreas de água dura, e o uso de quelantes é uma das mais populares. O objetivo dos quelantes é relativamente simples aqui: evitar que os minerais predominantes na água dura interfiram na limpeza. Estima-se que mais de 100 mil toneladas do agente quelante mais popular, o EDTA, que eu comentei, sejam produzidas em todo o mundo a cada ano. Assim, os agentes quelantes são amplamente utilizados em produtos de limpeza doméstica, justamente para evitar que os íons metálicos naturalmente encontrados na água formem espuma de sabão. Existem muitos agentes quelantes que vamos comentar aqui nessa apresentação, mas o EDTA e o ácido cítrico são os mais comuns. Os agentes quelantes são geralmente seguros para os humanos, mas o EDTA pode se acumular, com efeitos ambientais prejudiciais. Agora nós vamos ver mais sobre o EDTA e o NTA. Bom, pessoal, falando em agentes complexantes em materiais de limpeza, não poderíamos deixar de falar dos mais utilizados. O famoso EDTA, que é um quelante hexadentado, e de seu homólogo, o NTA,
que é um quelante tetradentado. Eles são aminocarboxilatos, ou seja, possuem grupos carboxilato, que são pi doadores, campo fraco, e nitrogênios, que são sigma doadores, campo intermediário. No entanto, vale ressaltar aqui que raramente o EDTA é encontrado hexacoordenado. Em geral, no meio aquoso, por exemplo, o EDTA é encontrado pentacoordenado, onde um grupo carboxilato do EDTA encontra-se livre, em virtude principalmente do raio do íon metálico, que torna a coordenação pelos 6 pontos do ligante pouco favorável. Sendo assim, o 6º ponto de coordenação é ocupado por uma molécula de água, que interage por meio de ligação de hidrogênio com um grupo carboxilato livre. O EDTA e o NTA formam complexos com íons metálicos que possuem altas constâncias de formação, devido a contribuições mistas de termos entálpicos, por contribuição das partes nitrogenadas, e também de termos entrópicos, por contribuição das partes oxigenadas. Essa contribuição entrópica ela é principalmente devida ao efeito quelato, onde após a coordenação do primeiro sítio, ocorre uma pequena diminuição no grau de liberdade do ligante polidentado, enquanto há um grande aumento no grau de liberdade dos ligantes que são substituídos. Além disso, a cinética de formação desses complexos é alta, pois após a coordenação do primeiro sítio, os demais estarão próximos e se coordenarão rapidamente. E os complexos formados também serão bem estáveis, pois mesmo com a quebra de uma ligação, por exemplo, o quelante ainda se encontra ligado ao metal, e assim a ligação de volta é rápida, ou seja, as velocidades de formação das ligações são muito mais rápidas do que as de dissociação. Bom, isso tudo pode ser observado quando comparamos as constantes de formação de complexos com o EDTA ou o NTA e de outros ligantes com menos sítios de coordenação. Bom, a aplicação desses quelantes sintéticos em produtos de limpeza domésticos não implica em potenciais riscos, mas apresentam riscos à saúde humana, animal e ao meio ambiente, no que se diz respeito às suas utilizações na limpeza industrial e institucional, onde o seu uso é muito maior. Como eles não são eliminados pelo tratamento de água, eles podem causar a lixiviação de metais pesados, ou seja, eles podem remobilizar metais pesados tóxicos como cádmio, mercúrio e chumbo de sedimentos de rios para a coluna d'água ou para lençóis freáticos, podendo então assim causar danos à saúde. Bom, o EDTA, embora ele seja mais biodegradável do que o EDTA, ele apresenta um potencial carcinogênico. Então, com tudo isso, estudos estão sendo feitos para a substituição desses quelantes por agentes complexantes mais biodegradáveis e que não apresentem riscos à saúde, como veremos adiante. Olá, gente, meu nome é Lucas Maia. Eu vou continuar falando um pouco sobre agentes complexantes mais comuns. Agora é a vez do DTPA. O DTPA é uma abreviação para ácido dietileno triamino pentacético. É um ácido amino policarboxílico, como vocês podem ver aqui, ele tem vários grupos carboxílicos, que inclusive são responsáveis por fazer as ligações coordenadas com o centro metálico. Ele é um sólido branco com solubilidade limitada em água. Essa é uma figura dele aqui abaixo da estrutura. Como o EDTA, também é muito comum e utilizado como agente quelante para complexar e sequestrar íons metálicos. Inclusive, ele é visto como uma versão expandida do EDTA, e a utilização é semelhante. O Na5-DTPA e o ácido DTPA são potencialmente usados em um grande número de indústrias, incluindo celulose e indústria de papel, detergente para roupa, produtos de limpeza, sabões e têxteis. O Na5-DTPA ele também é amplamente utilizado como agente quelante para aplicações de limpeza industrial e também em alguns processos químicos.
Ele é recomendado quando um agente quelante excepcionalmente forte é necessário, como para a descalcificação de campos petrolíferos. Além disso, ele também é muito efetivo na desativação de íons cálcio e magnésio, que faz com que ele seja utilizado em alguns produtos de cosmético. Os usos de consumidor compreendem um amplo espectro de aplicações, por exemplo, na lavagem e limpeza de produtos, produtos de higiene pessoal, alimentos e bebidas, controle de dureza de tratamento de água, têxteis farmacêuticos, no quais uma pequena quantidade é utilizada. De acordo com os dados de fornecedor, a concentração do DTPA em produto de consumo é baixa, menos de 2% em produtos de limpeza e menos de 0,1% em produto de higiene pessoal, exatamente por conta dessa sua eficiência. Algumas petroquímicas vendem para as indústrias de bem de consumo como matéria-prima para seus produtos. Esse é o caso da Versene. Versene é uma marca da Dow que fornece uma linha de agentes quelantes para outras indústrias. O agente quelante Versene 80 corresponde ao o Na5-DTPA e é utilizado em uma variedade de produtos de limpeza. Na ficha técnica da Dow, ele indica o Versene 80 para aplicações onde a formulação contém alvejante, pois ele é muito estável em ambiente com peróxidos. Falando um pouco sobre a química por trás do DTPA, a base conjugada dele tem uma alta afinidade para cátions metálicos. Assim, o pentaânion DTPA5- é potencialmente um ligante octadentado, assumindo que cada centro de nitrogênio e cada grupo carboxílico conta com um centro de coordenação. As constantes de formação desse complexo geralmente são maiores do que a do EDTA. Como agente quelante, o DTPA envolve o íon metálico, formando até 8 ligações. Seus complexos também podem ter uma molécula de água extra que coordena com o íon metálico. Como metais de transição geralmente não formam menos que 8 ligações, ele tem a capacidade de se ligar com outros reagentes, que é o caso de algumas outras moléculas. Por exemplo, com o complexo de cobre 2, o DTPA ele se liga de forma hexadentada e utiliza 3 dos centros amina e 3 dos centros carboxílicos. Um outro tipo de quelante que também é utilizado em produtos de limpeza são os fosfonatos, que são caracterizados pela presença de um ou mais ânion de ácido fosfônico na sua estrutura. Esse tipo de composto é usado em diversas aplicações em que se precisa inibir a formação de incrustações, porque eles interferem no processo de cristalização dos sais de metais alcalino-terrosos em quantidades subestequiométricas. Em produtos de limpeza, os fosfonatos mais utilizados são esses aminofosfatos, DTPMP e EDTMP, que são análogos ao EDTA. Então, eles também são quelantes fortes, pois, como podemos ver nas suas estruturas, há vários sítios disponíveis para coordenar os metais presentes na água, e eles tendem a ocupar 6 sítios de coordenação. Além disso, quando usados para esse tipo de aplicação, também tem a função de inibir a formação de incrustações em máquinas de lavar e de estabilizar alvejantes presentes na formulação do produto. Conforme nós podemos observar pelo log da constante de formação dos complexos, a capacidade de complexação dos aminofosfatos com os metais presentes no processo de limpeza é comparável ao do EDTA, e para determinados metais pode ser até um pouco maior, como no caso do magnésio, zinco e manganês. Os fosfonatos não são considerados tóxicos a humanos ou a diversos organismos aquáticos. Ao contrário do EDTA e NTA, eles causam baixa remobilização dos metais, de modo que esse fenômeno só ocorre quando a concentração de fosfonatos são muito maiores do que se encontra em águas superficiais. Essa característica costuma ser atribuída a uma tendência desses quelantes de serem absorvidos em sedimento, sólido suspenso, lodo de esgoto, e isso resulta em uma menor concentração em águas naturais. Por outro lado, esses quelantes são pouco biodegradáveis,
E em testes realizados, foi constatado que há utilização desses compostos quando eles são a única fonte de fósforo, mas isso não deve acontecer em condições naturais. Apesar disso, há outras formas de degradação abióticas, então não é possível descartar o potencial de a presença desses compostos no ambiente aumentar a quantidade de nutrientes e provocar a eutrofização de corpos d'água, já que o fósforo costuma ser um agente limitante de crescimento dos micro-organismos. Agora vamos trazer um pouco de contextualização para o tema. Além desses produtos de limpeza domésticos e industriais que a gente está acostumado a ver, os agentes complexantes também atuam em outros setores da área de limpeza. Por exemplo, o DTA ele é muito usado na limpeza de canais radiculares dos dentes e em procedimentos odontológicos. Além disso, agentes complexantes são usados na remoção de camadas de ferrugem em equipamentos e navios, na remoção do biofilme de micro-organismos em equipamentos e utensílios da indústria alimentícia, o que é muito importante para prevenir que esses bactérias, fungos se proliferem nesses ambientes. Além disso, eles atuam bastante na restauração de monumentos e obras de artes pela remoção de óxidos intemperizantes. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma fonte que eles limparam, fizeram essa restauração, utilizando DTS e citrato de amônio. Essa fonte fica na Quinta do Cárdiga, em Torres Novas, Portugal. E é importante ressaltar que para esse tipo de limpeza é necessário um estudo muito detalhado de qual quelante vai ser utilizado, porque, por exemplo, ele poderia atacar o cálcio presente nessa fonte. Então, são necessários estudos prévios para determinar qual a melhor combinação para essa limpeza. Outros exemplos é a remoção de compostos organostânicos de ambientes marinhos advindos de cascos de navio. Então, esses cascos, eles são protegidos por esses compostos, e esses compostos acabam sendo liberados na água, prejudicando ambientes marinhos, prejudicando corais, os seres que habitam ali. Então, é necessária a remoção. E para isso eles utilizam esses quelantes que estão sendo mostrados. Além disso, também são muito utilizados na limpeza de incrustações formadas pela precipitação de sais em equipamentos industriais, principalmente o EDTA, que é muito utilizado para remover sulfato de cálcio. Estima-se que na Europa são utilizados anualmente cerca de 215 toneladas de EDTA só como agente desincrustante. E a gente tem também uma aplicação importante, que é o tratamento de borra de petróleo gerados na refinaria, que contém elementos muito tóxicos, metais pesados, como arsênio, cádmio, cromo, chumbo, além dos compostos já prejudiciais, orgânicos e inorgânicos nocivos. Outra aplicação muito importante é na fitorremediação do solo, que nada mais é do que uma limpeza do solo de metais pesados, metais tóxicos, nocivos, que não são solúveis. Nele, o que você faz é complexar esses metais, aumentando a fitodisponibilidade e absorção por essas plantas. Então, esses compostos acabam sendo processados na planta e podem ser removidos do solo. Para esse complexante ser escolhido, ele deve formar complexos estáveis, ter baixa biodegradabilidade, não ser absorvido pelo solo e ter baixa toxicidade e danos potenciais. Além, é claro, de ter uma conexão específica com o metal em questão que você quer remover. Alguns exemplos de que são utilizados são o DTA, o HEDTA, o DTPA e o EDDS, são os mais famosos. E a gente não pode deixar de mencionar que esse uso de quelantes, ele apresenta diversas potenciais aplicações benéficas, mas ele também gera um impacto no meio ambiente. Então, a maioria dos agentes complexantes que estão presentes no solo e nos ambientes marinhos, aquáticos, estão ali por conta de ação antropogênica, em especial a liberação por indústrias. E o principal contribuinte, então, nesse caso, são os processos industriais, tanto na limpeza quanto quando eles são adicionados como aditivos e também na agricultura. E essa presença apresenta riscos ecotoxicológicos diretos ou indiretos naquele microsistema. Por exemplo, o EDTA ele pode tornar metais radioativos solúveis, aumentando sua mobilidade. Então, se tem ali uma região contaminada, ela pode disseminar muito mais o material.
Produtos de limpeza descartados em lagos podem causar eutrofização. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, no uso de um detergente, o que acontece com a espuma depois que ela desce pelo ralo. Então, tipo, ela vai cair num esgoto, ela vai contaminar um lago. Então, isso também deve ser levado em consideração. Além disso, os complexantes podem acabar solubilizando metais pesados e aumentar a sua absorção por plantas, impactando diretamente na flora. E essas plantas são consumidas pelos animais, o que impacta também na fauna. O EDTA também pode interagir nas etapas da fotossíntese, inibindo a divisão celular e a síntese de clorofila, outro impacto na flora. Complexantes com baixa biodegradabilidade podem gerar elevados teores de metais solúveis no solo por longos períodos, aumentando os riscos de lixiviação daquele solo. Justamente por conta desses impactos, tem se investido muito na busca por produtos de limpeza verdes, produtos menos invasivos para o meio ambiente. Então, atualmente, os principais sequestrantes e quelantes que são utilizados são o EDTA, os carbonatos, metasilicatos, e um deles é o mais utilizado em detergentes, que é o tripolifosfato de sódio. Isso porque ele apresenta um custo relativamente baixo e uma toxicidade praticamente nula, e não é corrosivo para metais ou nocivo sobre fibras e tecidos. Mas ele é um forte causador da eutrofização de corpos hídricos. Por conta disso, levou-se o surgimento de leis a partir da década de 70 que restringem o seu uso. No Brasil, o tripolifosfato ainda é bastante utilizado em detergentes em pó. Muitas indústrias, então, estão investindo em alternativas com menor impacto, dentre elas o EDTA e o NTA, que ainda sendo nocivos, são menos nocivos do que esse, por exemplo, o tripolifosfato, que apresentam uma grande desvantagem no caso, que é um custo relativamente mais alto, e uma baixa biodegradabilidade. Esses quelantes, por exemplo, não estão autorizados a serem usados em formulações de produtos ecológicos pela European Union Ecolabel, uma legislação da Europa, justamente por conta desses impactos que ele apresenta, mas ainda é uma alternativa dentre as que a gente tem mais viável. Outros possíveis substituintes que estão sendo estudados são as eólitas e os aluminosilicatos, que eles podem substituir esses íons causadores da dureza, que é justamente o que se busca no produto de limpeza com o quelante, por cátions de sódio, ou quelantes poliméricos sintéticos, onde se inserem segmentos biodegradáveis na cadeia, então você aumenta a biodegradabilidade dele. E o problema atrelado a isso é que eles apresentam um menor efeito quelante, mas ainda assim é uma alternativa que vem sendo estudada. E é importante esse tipo de investimento no desenvolvimento de produtos verdes. Agora iremos falar de inovação. Bom, gente, foi explicado e mostrado para vocês os complexantes mais utilizados, mas existe uma alternativa a eles que é o MGDA, ou ácido metilglicino diacético. Ele também é conhecido pelo nome usual de Trilon-M. Ele forma complexos solúveis em água estáveis com uma gama de metais, como ferro, manganês, cobre, magnésio e cálcio, em qualquer faixa de pH. Se liga a eles na proporção de 1:1, assim como a EDTA. É estável em temperaturas elevadas, mas a maior vantagem dele, comparado aos outros agentes quelantes, é o seu excelente perfil toxicológico e principalmente ecológico. Aqui é a molécula de MGDA, onde possui 3 grupos carboxílicos ligados a um nitrogênio, o que faz dele um agente complexante tetradentado. Então, para ilustrar o seu perfil biodegradável, aqui tem uma comparação do período de degradação do EDTA com o MGDA, onde para reduzir de 89% a 100% do MGDA, se leva em média 14 dias, enquanto que para degradar essa mesma porcentagem do EDTA pode levar em média 1 mês. O chelation value do MGDA, que é a quantidade de metal que 1 grama de ligante consegue sequestrar, digamos assim, então para o cálcio, esse valor é de 160 miligramas de cálcio para cada grama de MGDA. E por todos esses fatores, ele se torna um ótimo substituto para os fosfatos e outros agentes complexantes. As aplicações do MGDA são inúmeras, mas em limpeza hoje ele está mais voltado para a área cosmética, sendo aplicado em sabonetes, shampoos, géis de banho, creme para pele e creme dental, e etc. Aqui
Ao lado está uma tabelinha das constantes de estabilidade do MGDA com diferentes metais, lembrando que ele se liga de 1 para 1 a eles. Por último, nesse artigo que está em parênteses, eles fazem um estudo de caso em águas de uso industrial, onde eles comparam a eficiência de quelação do MGDA e do NTA nos metais cálcio e magnésio, e concluíram que o MGDA é mais eficiente que o NTA, que é aquele largamente utilizado no sequestro desses metais, que é mais um fator que corrobora a substituição dos outros agentes complexantes pelo MGDA. Para finalizar, aqui estão os diagramas de especiação dos complexos de cálcio e magnésio com MGDA. Cálcio e magnésio, pois são os principais metais que causam a dureza da água, né? Que compromete bastante a limpeza. E analisando esses diagramas, dá para perceber que, embora o pH de formação das espécies seja praticamente idêntico, a fração molar relativa é diferente. Em pH 4, por exemplo, a espécie KHL atinge a fração molar 0,2, enquanto que no MgHL atinge apenas a metade dessa fração molar. A espécie M2L pode ser considerada como a menor espécie, rendendo uma fração molar inferior a 0,1. E a espécie principal, que é o ML, atinge a fração molar de 0,7 no pH de aproximadamente 7,4, que é o pH fisiológico. E uma das aplicações mais importantes desse estudo de especiação é a avaliação da capacidade de um sequestro de um ligante em relação a um cátion metálico, ou a eficiência de um ligante para se ligar seletivamente a um cátion sob certas condições experimentais, como o pH. Finalizamos por aqui, pessoal. Obrigada pela atenção.